Pare de correr atrás. A cada vez que você se humilha por atenção, que envia mensagens sem resposta, que implora por migalhas de interesse, você está dizendo ao mundo que não enxerga o próprio valor. Você está colocando ela como prêmio e se posicionando como caça. E se existe algo que destrói a atração mais rápido do que qualquer outra coisa, é um homem que demonstra desespero emocional. Mulheres não correm atrás do que está disponível demais. Elas desejam o que tem valor, o que é raro, o que parece difícil de alcançar e, principalmente, o que não precisa delas para viver bem. Talvez você já tenha vivido isso. Você faz tudo certo, é atencioso, responde rápido, demonstra carinho, tenta impressionar e, mesmo assim, ela desaparece, te ignora, te deixa no vácuo, te troca pelo cara que parece não se esforçar nem metade do que você faz. Você olha para esse cara e se pergunta, o que ele tem que eu não tenho? A resposta é dolorosa e libertadora ao mesmo tempo. Ele não está correndo atrás dela. Ele não vive para provar que merece amor. Ele vive a própria vida. Ele não coloca a felicidade nas mãos de ninguém. E justamente isso o torna irresistível. A verdade é simples. Quando você corre atrás, ela corre de você. Quando você se coloca como alguém que precisa dela para ser completo, você se torna menos atraente. Não porque ela é má, mas porque a biologia emocional funciona assim. Mulheres desejam homens que são desejados pelo mundo, homens que têm opções, homens que não se desmoronam com um simples não. Elas querem quem muitos querem, não quem ninguém parece querer além delas. Um homem que se valoriza se torna automaticamente mais valioso. Um homem que mendiga a atenção se torna automaticamente descartável. Você precisa entender uma coisa. Você não será respeitado enquanto agir como se não merecesse respeito. Você não será admirado enquanto se comportar como alguém que implora para ser notado. Uma mulher só correrá atrás de você quando perceber que pode te perder. Quando sentir que você não está parado esperando ela decidir se fica ou se vai. Quando enxergar que você é um homem que segue andando, que está em constante evolução, que tem uma vida intensa, cheia de propósito, direção e abundância. Você não precisa fugir dela. Você precisa deixar claro que não está preso. Imagine um homem que vive livre. Ele cuida do corpo, da mente, da carreira, dos sonhos. Ele não coloca a vida em pausa por ninguém. Ele não se prostra, não se desespera, não entrega o emocional na mão de quem não merece. Ele oferece presença, mas nunca dependência. Atenção, mas nunca submissão. Ele sabe o próprio valor sem precisar gritá-lo. E por isso ele não precisa correr atrás de ninguém. Porque quem enxergar esse valor se sentirá naturalmente atraída, curiosa, desafiada. Ela começará a investir, insistir, aparecer. Ela começará a sentir medo de perder alguém assim. Agora pense no oposto. Um homem que envia bom dia todos os dias esperando uma resposta. Que fica conferindo o celular a cada minuto para ver se ela visualizou. Que se adapta a tudo o que ela quer. Que some com amigos, abandona projetos, se molda completamente a ela. Esse homem não inspira, ele pesa, ele cobra, ele sufoca. E quanto mais ele se aproxima, mais ela se afasta. Não porque ele é ruim, mas porque ele não se respeita. E ninguém respeita quem não se respeita. Aqui está o segredo que muitos passam a vida inteira sem aprender. Mulheres correm atrás de quem está correndo atrás de algo maior. De quem tem missão, de quem tem ambição, de quem está construindo uma vida tão interessante que ela quer fazer parte dela. Um homem que se torna o prêmio muda completamente a dinâmica do jogo. Ele não precisa competir, ele atrai, ele não implora, ele seleciona. Este vídeo é para você que está cansado de ser a última opção, que está cansado de ser esquecido, ignorado, usado, colocado em espera, que está pronto para virar o tabuleiro e assumir o controle da própria história.
Aqui você vai descobrir o que realmente faz uma mulher investir, se esforçar, correr atrás. Vai aprender como se tornar um homem que não é apenas desejado, é disputado, que não apenas entra em relacionamentos, mas é escolhido com honra. Agora responda com sinceridade. Você está pronto para parar de pedir amor e começar a despertar desejo? Se está comprometido com sua evolução e quer que as mulheres corram atrás de você, escreva nos comentários a palavra poder. Esse será o primeiro passo público para a sua transformação. Você está prestes a descobrir a diferença entre ser opção e ser destino. Vamos começar. A verdade que ninguém te contou é que a atração não nasce do esforço que você faz por ela. Não nasce da quantidade de mensagens, da atenção exagerada, dos elogios intensos, da disponibilidade constante. A atração nasce do respeito, e o respeito nasce da percepção de valor. Muitas vezes, o homem acredita que quanto mais demonstrar interesse, maior será a chance de conquistar uma mulher. O que ele não percebe é que quanto mais se entrega sem reciprocidade, mais ela entende que pode tê-lo sem esforço algum. E tudo aquilo que pode ser conquistado facilmente perde valor rapidamente. A grande confusão está na ideia de que ser um homem bom significa ser um homem submisso. Você tenta ser o cavalheiro perfeito, o mais carinhoso, o que está sempre ali para ela. Porém, o que deveria ser interpretado como qualidade se torna sinal de necessidade. Você demonstra que precisa dela para se sentir suficiente. Quando a mulher percebe isso, ela entende que seu valor está abaixo do dela. E quando uma mulher sente que está acima na relação de poder emocional, o desejo desaparece. Ela até pode gostar da companhia, mas não sentirá vontade de lutar por você. O segredo é simples. Mulheres correm atrás de quem tem valor alto, percebido ou real. O valor percebido está diretamente ligado à sua postura, sua confiança, sua capacidade de impor limites e a forma como você se comporta quando não recebe o que gostaria. Se você se abala, se desespera, se torna insistente, ela enxerga fragilidade. Essa fragilidade emocional mata qualquer respeito que poderia existir, porque respeito não se pede, respeito se transmite. Respeito se exige com silêncio, com presença firme, com ações que mostram que você não aceita qualquer coisa só para não ficar sozinho. Imagine duas situações diferentes. Em uma delas, ela te trata com desdém, responde quando quer, desaparece por horas ou dias. Você, ansioso, continua tentando. Envia mensagens doces, marca presença, pergunta se está tudo bem, procura justificar a ausência dela, tenta provar que merece ficar. Você acredita que está sendo romântico, mas parece apenas desesperado. Na segunda situação, ela faz exatamente o mesmo. Só que desta vez, você não reage com necessidade. Você simplesmente segue sua vida, não responde de imediato, não demonstra que ficou abalado, não tenta agradar para reconquistar a presença dela. De repente, ela se pergunta: por que ele não se incomodou? Será que estou perdendo espaço? O homem que se respeita é percebido como prêmio. Ele não está disponível para quem não demonstra real interesse. Ele não se contenta com pouco. Ele não se curva para receber migalhas emocionais. Mulheres percebem isso instantaneamente. O poder muda de mão. Ela começa a se esforçar, a aparecer mais, a enviar mensagens antes, a tentar provar que merece espaço na sua vida. Porque agora existe risco. E onde existe risco, existe emoção. Onde existe emoção, existe desejo. Outro detalhe importante: esforço que não é solicitado parece cobrança. Quando você faz demais, sem que ela tenha dado nenhum sinal, a mensagem que chega é: eu preciso que você me escolha. Mulheres querem sentir que escolheram um homem que outras também gostariam de escolher. Elas querem sentir que conquistaram alguém valioso.
Se você é facilmente conquistado, não existe conquista alguma. Você se entregou antes mesmo da jornada começar. Questione-se com profundidade. Por que você se esforça tanto por alguém que pouco faz por você? A resposta muitas vezes está no medo. Medo de não ser desejado por mais ninguém. Medo de ficar sozinho. Medo de descobrir que não tem o valor que gostaria de ter. Entretanto, as mulheres nunca correrão atrás de um homem que vive com medo. Elas correm atrás de homens com coragem emocional. Homens que conseguem viver bem com ou sem alguém ao lado. Porque isso demonstra força, demonstra dignidade, demonstra escassez genuína. Valor não é sobre aparência. Valor é sobre postura. A postura do homem que se coloca como prioridade, que demonstra através de suas atitudes que não será segunda opção na vida de ninguém, que deixa claro que quem quiser fazer parte da sua história precisará estar à altura do que ele está construindo. Quando você entender que respeito vem antes do afeto, todo o jogo muda. Quando você se comportar como alguém que vale muito mais do que a aprovação dela, ela começará a se questionar se está à sua altura. Ela sentirá a necessidade de se aproximar. E pela primeira vez, será ela quem dará o primeiro passo. Será ela quem correrá atrás. Porque o desejo feminino nasce quando o valor masculino se impõe. E tudo isso começa por uma simples decisão: parar de mendigar o que você deveria estar escolhendo. O desaparecimento estratégico é uma das ferramentas mais poderosas que um homem pode aprender a usar. Não porque se trata de jogo sujo ou manipulação, mas porque devolve o valor ao local onde ele nasce, dentro de você. Quando você some um pouco, quando não está sempre disponível, quando deixa espaços para ela sentir sua falta, você desperta algo profundo no instinto feminino, a curiosidade seguida pelo desejo de conquista. Uma mulher só corre atrás daquilo que percebe que pode perder. O erro que muitos homens cometem é acreditar que presença constante significa conquista. Eles acham que quanto mais falarem, quanto mais estiverem disponíveis, quanto mais demonstrarem interesse, maior será a chance de serem escolhidos. Porém, presença em excesso gera saturação. O que está sempre disponível perde impacto. O que está sempre ao alcance deixa de ser desejado. Se ela sabe exatamente onde você está, com quem está e o que está fazendo a cada minuto, não existe espaço para saudade, nem para imaginação, nem para emoção. E sem emoção, não existe interesse real. O desaparecimento estratégico não é sobre ignorar, mas sobre não se entregar mais do que ela entrega. É sobre equilibrar a balança. É sobre permitir que ela sinta a diferença entre sua presença e sua ausência. É sobre fazer com que ela perceba que não é dona do seu tempo, que você tem vida, que você tem prioridades, que você tem foco em algo maior do que agradar alguém. O homem que vive grudado perde valor porque demonstra que sua vida gira em torno dela. O homem que se distancia com inteligência se torna intrigante. Veja um exemplo claro. 2 homens estão conhecendo a mesma mulher. O primeiro envia mensagens o tempo todo, responde na hora, muda a agenda por qualquer mínima possibilidade de encontrá-la. Ele demonstra urgência, entregando seu interesse por completo antes de qualquer reciprocidade. O segundo mantém uma conversa leve, mas não centraliza sua rotina nela. Ele responde quando pode, continua focado em suas metas, não interrompe a própria vida para agradar. Quem você acha que ela vai pensar mais durante o dia? Quem cria expectativa ou quem já entregou tudo? O desaparecimento estratégico cria um fenômeno psicológico inevitável. O investimento emocional da mulher aumenta. Ela começa a se perguntar por que você não está ali como antes. Ela se questiona se existe outra mulher. Ela imagina se disse algo errado. Ela passa a pensar em você mesmo quando não quer. Isso acontece porque algo raro acontece no coração feminino. Ela deixa de ser a caçadora e se torna a perseguida pela própria mente.
Agora, é ela quem sente necessidade de reconexão. É ela quem inicia conversas. É ela quem envia sinais. É ela quem se esforça. Pergunte a si mesmo, quando foi a última vez que você se permitiu ser sentido? A maioria dos homens nunca permite que a mulher sinta falta, porque está sempre por perto, oferecendo atenção antes mesmo dela pedir. Você acha que está nutrindo o interesse, mas está matando a saudade. E sem saudade, nada cresce. Uma planta que recebe água demais, apodrece. Um relacionamento que recebe atenção demais antes da hora, morre enforcado na ansiedade. O estoicismo te ensina a controlar o que está sob seu domínio, suas ações, suas prioridades, seu tempo. O desaparecimento estratégico nasce justamente disso. Dominar seu instinto de correr atrás. Deixar que o silêncio trabalhe a seu favor. Entender que a pausa na comunicação é tão importante quanto a comunicação em si. Quando ela sentir que pode estar perdendo algo valioso, ela agirá. Quando ela perceber que você está ocupado vivendo, ela desejará fazer parte da sua vida. Quando ela constatar que você não está garantindo espaço para ela, ela tentará garanti-lo por conta própria. Não se trata de punir alguém. Se trata de permitir que a outra pessoa demonstre esforço. Se trata de mostrar que seu tempo é valioso demais para ser oferecido sem critério. Se trata de entender que tudo o que é raro precisa de espaço para ser apreciado. Um homem que sabe quando estar presente e quando se retirar se torna inesquecível. Quem não dá saudade, não faz falta. Quem não faz falta, não é procurado. E quem não é procurado, não é desejado. O desaparecimento estratégico não é fuga, é poder. A escassez é a lei que define o valor de qualquer coisa no mundo. O que é abundante se torna comum. O que é raro se torna desejado. O mesmo princípio vale para a atração. Quando um homem se entrega por completo, antes mesmo de existir reciprocidade, ele se transforma em algo acessível demais, previsível demais, fácil demais. E tudo que é fácil não desperta esforço nem interesse verdadeiro. Mulheres correm atrás daquilo que parece difícil de alcançar, do que exige investimento emocional, do que pode escapar caso não seja valorizado. O erro de muitos homens está em acreditar que quanto mais presentes forem, mais serão queridos. Que quanto mais insistentes, mais serão lembrados. Que quanto mais demonstrarem afeto, mais provocarão afeto. Só que atração não é matemática, é psicologia. E a psicologia feminina lê disponibilidade excessiva como falta de opções. Se você demonstra ter tanto tempo assim para oferecer, é porque ninguém mais está disputando esse tempo com ela. E se ninguém mais quer você, por que ela deveria querer? O homem com mentalidade de escassez enxerga a mulher como possibilidade única. Ele acredita que se perder aquela relação, nunca mais terá outra igual. Ele se torna ciumento, controlador, reativo. Ele tenta possuir antes mesmo de ter sido escolhido. A energia dele deixa de ser de conquista e passa a ser de medo. E medo afasta. Medo entrega fragilidade. Medo comunica que você não se sente suficiente como é. Agora observe o homem com energia de escassez bem utilizada. Ele é raro não porque se esconde, mas porque prioriza sua própria vida. Ele está sempre evoluindo, sempre fazendo algo produtivo, sempre em movimento. Ele não tem tempo sobrando para gastar com quem não demonstra interesse real. Ele não espera alguém escolher qual será o ritmo da vida dele. Quem quiser acompanhá-lo, que acelere. Ele é escasso porque sua vida está cheia. Pense em uma situação prática. 2 homens convidam a mesma mulher para sair. O primeiro está disponível todos os dias e pergunta qual horário seria melhor para ela. O segundo só tem 2 noites livres na semana, porque trabalha, treina, estuda e investe no crescimento pessoal. Quem transmite maior valor? Quem parece ter uma vida mais preenchida?
O que vive dependendo dela definir sua agenda ou o que convida com confiança e não muda seus compromissos facilmente? A mulher sente quando um homem é disputado pelo mundo. Ela percebe quando ele tem opções, quando ele não está desesperado, quando ele está sempre sendo puxado por oportunidades melhores. Isso a coloca em posição emocional de esforço. Ela passa a querer provar que merece espaço ao lado de alguém assim. Não porque ele jogou, mas porque ele vive. Pergunte-se com sinceridade: você está sendo perseguido pela vida ou está perseguindo qualquer migalha de atenção? A diferença está no quanto você se valoriza, porque escassez de homem de verdade existe, e é exatamente essa raridade que desperta o interesse feminino mais profundo. Não se trata de fingir ser disputado. Se trata de ser alguém que naturalmente não tem tempo a perder com quem não agrega. O estoicismo ensina que aquilo que é raro deve ser protegido, cultivado e jamais oferecido gratuitamente. Quando você se comporta como alguém valioso, você obriga o mundo a te tratar como tal. Mulher nenhuma correrá atrás de um homem que está deitado esperando que ela apareça. Mas muitas correrão atrás de um homem que está construindo algo grande demais para parar. Você não deve se esconder, mas também não deve se entregar ao primeiro sorriso que receber. Sua vida é seu ouro. Sua energia é seu luxo. Sua presença é sua moeda. Quando você trata tudo isso como algo escasso, ela aprende rapidamente que, se não se esforçar, perderá sua presença para alguém que sabe valorizá-la melhor. E o medo de te perder é o gatilho que faz qualquer mulher correr atrás de você. A verdadeira força de um homem é medida pela sua capacidade de manter a calma quando tudo ao redor tenta tirá-lo do eixo. Controle emocional é o que diferencia um homem comum de um homem que atrai sem esforço. Porque aquele que se desespera, que se irrita com facilidade, que reage impulsivamente ao menor sinal de rejeição, mostra imediatamente que está emocionalmente nas mãos de uma mulher. E nenhum desejo feminino sobrevive onde existe fraqueza emocional exposta. Uma mulher só corre atrás de quem ela não consegue desestabilizar. O erro mais recorrente dos homens está em acreditar que emoção intensa demonstra amor. Eles acham que, quanto mais reagem, mais provam interesse. Entretanto, o que a mulher vê é exatamente o contrário. Alguém previsível, ansioso, facilmente controlável. Se uma palavra dela muda completamente seu humor, se um silêncio te destrói, se uma atitude inesperada te faz implorar por explicações, ela conclui que tem poder demais sobre você. E poder demais nas mãos erradas se transforma em desrespeito. Ela para de te admirar porque percebe que você não tem domínio sobre si mesmo. O homem estoico sente tudo, mas não se ajoelha para nada. Ele percebe o desconforto, a dúvida, o ciúme, porém não entrega sua dignidade à primeira emoção que aparece. Ele espera, ele respira, ele analisa o cenário antes de agir. Ele entende que uma mensagem não respondida não significa o fim do mundo, que uma conversa mais fria pode ser apenas cansaço, que a ausência temporária não exige uma explosão emocional como resposta. Essa estabilidade irrita e atrai ao mesmo tempo, porque mostra que seu mundo interno não depende dela. Imagine o seguinte cenário. Ela provoca, ela testa, ela reduz a atenção para ver como você reage. O homem fraco entra em desespero, tenta resolver, pressiona, faz drama. O homem forte apenas observa, não muda seu comportamento, não implora por explicações. Ele não se coloca à disposição da manipulação emocional. Ele mostra que não será controlado pelo caos externo. Isso desarma qualquer teste. E, de repente, ela começa a se perguntar: por que ele não está abalado? Será que sou eu que estou perdendo espaço? A insegurança muda de lado. A calma masculina é um abrigo emocional que poucas mulheres encontram no mundo moderno. Quando você demonstra que tem estrutura o suficiente para lidar com conflitos sem perder a cabeça, você se torna automaticamente mais atraente.
Ela enxerga em você segurança, maturidade, confiança. Ela entende que pode contar com um homem que pensa antes de reagir. Um homem que, mesmo quando sente dor, não se destrói por dentro só para tentar segurar alguém. Pergunte a si mesmo: quantas vezes você se arrependeu do que disse em uma explosão de impulsividade? Quantas oportunidades estragou por não conseguir esperar? Quantas vezes entregou todo o poder a alguém que nem retribuía seu esforço? Suas emoções podem ser inimigas se você não aprender a comandá-las. Você não precisa ser uma rocha fria. Você precisa ser um guerreiro que sabe quando erguer a espada e quando mantê-la embainhada. O controle emocional não acontece no silêncio da calma, mas nas tempestades da vida. Ser controlado quando tudo está bem é simples. A verdadeira prova é manter a postura quando tudo parece desmoronar. Cada vez que você escolhe agir com inteligência, você fortalece sua masculinidade. Cada vez que você demonstra que não depende de reações para se sentir validado, você mostra que sua paz é sua prioridade máxima. E existe algo muito poderoso nisso. Mulheres se sentem irresistivelmente atraídas por homens que não podem ser facilmente provocados, porque sabem que esse tipo de homem não será dominado pela manipulação emocional. Sabem que ele é líder de si mesmo, sabem que ele é forte de verdade, e mulher nenhuma quer perder um homem assim. O controle emocional transforma você no enigma que ela quer decifrar, no porto seguro que ela quer alcançar, no desafio que ela quer conquistar. Quem domina a si mesmo, domina qualquer relação. O homem independente não conquista mulheres porque as ignora, mas porque não precisa delas para viver. Existe uma diferença gigantesca entre querer e precisar. Quando você precisa, sua energia entrega carência. Quando você quer, sua presença comunica escolha. A mulher sente essa diferença no primeiro olhar. O homem dependente se molda, o independente se mantém. E justamente por isso, ele se torna o tipo de homem que desperta o medo mais profundo de uma mulher, o medo de perdê-lo para o próprio caminho. A dependência transforma qualquer relação em prisão emocional. Você passa a viver em função da opinião dela, da resposta dela, do olhar dela. Se ela está bem com você, seu dia é feliz. Se ela está fria, tudo desmorona. Sua vida se torna uma montanha russa controlada por alguém que nem sempre sabe ou se importa com os seus sentimentos. Isso sufoca, isso desgasta, isso te coloca em posição de fraqueza. Uma mulher não correrá atrás de alguém que está preso, mas de quem é livre. O erro mais comum dos homens está em acreditar que relacionamentos são o centro da vida. Eles abandonam seus objetivos, deixam amigos para trás, diminuem suas ambições, colocam todos os sonhos em pausa apenas para garantir a presença de alguém ao lado. Quando ela percebe que se tornou o único foco da sua existência, perde o interesse. Porque nenhuma mulher quer ser responsável por sustentar emocionalmente a vida de um homem. Isso não é amor, isso é peso. O homem independente segue em frente mesmo quando está apaixonado. Ele não para seus projetos. Ele não se afasta dos amigos. Ele não renuncia ao futuro. Ele não abre mão da própria individualidade. Ele entende que ter uma mulher ao seu lado é uma soma, não uma salvação. Essa mentalidade muda imediatamente a dinâmica de qualquer interação. Ela passa a enxergar que, se quiser fazer parte da sua vida, precisará se adaptar ao seu ritmo ao invés de tentar controlá-lo. Considere uma situação prática. Vocês estão começando a se conhecer. Ela chama para sair exatamente no dia e horário em que você havia planejado algo pessoal importante. O homem dependente cancela seus planos sem hesitar, se colocando à disposição. O independente agradece o convite e sugere outro dia, com naturalidade e firmeza. A mensagem invisível que cada atitude transmite é diferente.
Um mostra que sua vida é facilmente ajustável por qualquer mulher que apareça. O outro mostra que sua vida tem estrutura e que ela precisará se encaixar nela. Pergunte a si mesmo: sua felicidade é uma construção diária ou uma concessão emocional? Se a resposta depende completamente dela, você está perdendo todo o seu poder masculino. Você se torna previsível, facilmente manipulável, sempre disposto demais. Já o homem independente se torna valioso porque sua atenção não é gratuita. Ele escolhe com critério. Ele observa comportamento. Ele exige reciprocidade. Não com palavras, mas com ausência. Quem não agrega, sai. Quem soma, fica. A independência também cria um elemento extremamente atrativo: a imprevisibilidade positiva. Uma mulher se sente desafiada quando não controla o tempo, os movimentos e as emoções do homem ao lado. Ela precisa se esforçar para acompanhar. Ela precisa mostrar interesse para continuar inserida em sua vida. Ela passa a agir ao invés de esperar. Quando a direção emocional está nas mãos do homem, é ela quem precisa caminhar em direção a ele e não o contrário. Outro ponto essencial: independência não significa egoísmo, significa equilíbrio, significa não entregar seu mundo inteiro como se fosse uma prova de amor. Significa se permitir amar sem se abandonar. O homem independente é alguém que está completo antes de entrar em qualquer relação. Mulheres percebem isso e admiram profundamente porque sentem que estão diante de alguém seguro, inteiro, estável. A verdade é simples e poderosa. Ninguém deseja aquilo que se entrega sem esforço. Quando você demonstra que pode caminhar sozinho, você se torna o tipo de homem que qualquer mulher terá medo de perder. Ela corre atrás não porque você se faz difícil artificialmente, mas porque você é valioso na prática. O homem que precisa pede atenção. O homem independente recebe atenção. Independência não é afastamento. Independência é valor. E valor sempre será perseguido. Mistério é a arte de revelar pouco e significar muito. Em um mundo em que as pessoas se exibem o tempo todo, o homem que mostra apenas o necessário se torna imediatamente intrigante. Quando uma mulher sente que não sabe tudo sobre você, ela começa a imaginar, a supor, a preencher os espaços vazios com curiosidade crescente. E curiosidade é o primeiro passo da atração. O problema é que a maioria dos homens entrega tudo de uma vez. Eles contam tudo sobre si nas primeiras conversas, abrem seu coração antes de existir confiança, exibem sua vida inteira para alguém que ainda nem provou merecer essa intimidade. O resultado é previsibilidade. E nada é menos atraente do que o óbvio completo. O erro mais comum é acreditar que transparência absoluta cria conexão. Mostrar seus sentimentos, sua rotina, seus pensamentos, suas histórias mais pessoais, rapidamente parece um sinal de abertura, mas com frequência soa como carência. A mulher pensa: por que ele está tentando me convencer de que é interessante tão rápido? Porque ele quer que eu saiba tudo imediatamente. Será que falta profundidade real e por isso ele apressa o processo? O mistério não esconde insegurança, pelo contrário, ele revela confiança. Ele mostra que você não tem pressa em ser aprovado. Ser misterioso não significa ser frio ou fechado, mas sim ser seletivo. Significa compartilhar algo de cada vez, manter espaços que pertencem apenas a você, ter partes da sua vida que ninguém acessa sem esforço. O homem misterioso não explica tudo, não entrega tudo, não se justifica a todo momento. Ele sabe que sua presença já desperta interesse e que o silêncio certo pode falar mais do que qualquer discurso. Quando você fala menos do que sabe e faz mais do que conta, você constantemente surpreende. Imagine uma interação simples. Ela pergunta sobre sua rotina. O homem previsível conta todos os detalhes, descreve tudo, explica cada minuto de sua vida.
Já o homem misterioso responde com poucas palavras. Menciona que está envolvido em projetos importantes, mas não especifica tudo. Não por arrogância, mas porque não há necessidade. A mente dela automaticamente começa a criar perguntas. Quem ele é exatamente? O que ele está construindo? Como posso fazer parte desse mundo? Um detalhe não dito desperta mais interesse do que uma história inteira revelada sem critério. O mistério calculado também está presente nas emoções. Quando você reage de forma contida, quando não entrega todo o seu entusiasmo de uma vez, quando não demonstra desespero diante de pequenos desafios, ela se pergunta: o que há por trás dessa postura firme? Ela tenta decifrar. Ela observa com mais atenção. Ela passa a investir mais para perceber sua reação, porque não consegue te ler tão facilmente. Toda mulher deseja desafio emocional. O desafio nasce do desconhecido, e o desconhecido nasce do mistério. Faça uma pergunta séria a si mesmo. Você tem interesse real ou apenas quer ser aprovado? O homem que vive buscando aprovação entrega tudo para ser aceito. O homem que sabe seu valor mantém portas fechadas para quem não merece entrar. Estabelecer limites sobre o que você revela cria uma barreira natural de respeito. Ela perceberá que, se quiser te conhecer de verdade, precisará ganhar seu espaço. Isso muda a posição dela na relação, de analisada para analisadora, de desejada para desejante. O mistério, quando bem utilizado, faz a mulher competir pela sua atenção. Ela passa a se tornar mais presente, fazer mais perguntas, sugerir encontros, mandar mensagens inesperadas. Por quê? Porque ela sente que há algo em você que ainda não entendeu completamente. E a mente humana odeia perguntas sem respostas. Quanto mais ela tenta te decifrar, mais você ocupa espaço na mente dela. E estar na mente dela é o primeiro passo para estar no coração. O estoicismo ensina que devemos preservar aquilo que nos faz sentir fortes. Sua intimidade emocional é uma dessas forças. Não entregue seu mundo interno facilmente. Não permita que qualquer mulher tenha acesso completo ao que você pensa e sente, como se isso não tivesse valor. Mostrar seus mistérios é um privilégio. E privilégios exigem merecimento. Você não precisa ser rude, distante ou arrogante. Precisa apenas ser um homem que vive uma vida grande demais para ser totalmente capturada por poucas conversas. Uma vida que convida, desafia e atrai. A mulher que percebe que há camadas em você, que ainda não conheceu, fará o que for necessário para continuar presente. Porque homens profundos são raros, e tudo que é raro é perseguido. Mantenha-se como alguém que vale a pena descobrir. Quanto menos você revelar de imediato, mais ela fará para se aproximar. E quando ela sentir que está conquistando aos poucos o acesso ao seu mundo, é nesse momento que ela começará a correr atrás de você. Propósito é o que separa os homens que ficam esperando a vida acontecer daqueles que fazem a vida acontecer. Um homem sem direção se torna facilmente dependente de qualquer atenção que recebe. Ele coloca uma mulher como centro do seu mundo porque não tem mundo algum além dela. Ele transforma o romance na única fonte de satisfação pessoal, e quando isso acontece, sua presença deixa de ser atraente e passa a ser sufocante. A mulher sente imediatamente quando um homem não tem ambição própria. Ela percebe na forma como ele vive, nas escolhas que faz, no quanto está disposto a sacrificar apenas para não correr o risco de ficar sozinho. O homem que tem propósito, por outro lado, vive com uma energia diferente. Ele sabe onde quer chegar. Ele sabe o que está construindo. Ele tem uma visão de futuro que o mantém em movimento, independentemente de quem entra ou sai de sua vida. Ele não precisa inventar valor. Ele cria valor. E mulheres sentem isso como uma força quase instintiva. Não existe charme maior do que ver um homem comprometido com seus objetivos.
A direção dá poder ao homem. O propósito acende a admiração. O erro que muitos cometem é colocar a mulher como prioridade antes mesmo de ela demonstrar qualquer intenção de ser parte real do seu caminho. Eles abandonam metas, atrasam projetos, param de treinar, deixam de evoluir, tudo para passar mais tempo com ela. O que deveria atrair acaba afastando. Porque a mulher entende que se tornou o objetivo principal dele, e isso se torna um peso emocional que ela nunca pediu para carregar. Nenhuma mulher quer ser a muleta de um homem. Nenhuma quer conduzir alguém que não se conduz. Imagine dois homens diante da mesma situação. Ambos se apaixonam. O primeiro coloca a mulher no pedestal e transforma sua vida em função dela. O segundo mantém firme sua rotina, sua disciplina, seu foco, mesmo estando interessado. Ele a convida a caminhar junto. Ele não se ajoelha emocionalmente. Ele não muda sua agenda inteira apenas para a agradar. Ele inclui, mas não entrega o volante. Qual dos dois parece mais valioso? A resposta é óbvia. O propósito é o que sustenta o respeito. Pergunte-se com sinceridade: o que te move, além do desejo de ser amado? Se você não souber responder essa pergunta, sua vida será guiada pela procura constante de alguém que preencha seus vazios. Já o homem guiado por algo maior se torna completo antes de qualquer relacionamento. Ele se torna fonte, não dependente. Ele é o que inspira, não o que implora ser inspirado. Ele não se perde quando uma mulher se afasta, porque a jornada dele não termina em ninguém. Quando seu foco está no trabalho, no crescimento, na evolução constante, algo poderoso acontece. As mulheres começam a competir pela oportunidade de fazer parte dessa trajetória. Elas percebem que você está sempre subindo de nível. Elas sentem que, ao lado de você, elas também crescerão. Você passa a ser visto não como porto onde alguém descansa, mas como navio que segue em direção a algo grandioso. E quem não embarcar, ficará para trás. O propósito também cria uma barreira natural contra pessoas que não estão alinhadas com a sua energia. Mulheres que procuram apenas diversão perderão o interesse em alguém tão comprometido. Mulheres que buscam controle não conseguirão dominar você. Somente aquelas que desejam construir algo real permanecerão. E isso é exatamente o que você deseja. Alguém que some, não que roube sua caminhada. O estoicismo ensina que o homem nasce para ser útil, para evoluir, para servir ao mundo através da própria grandeza. Quando você abraça essa verdade, tudo muda. Você deixa de perseguir e passa a ser perseguido. Deixa de pedir para ser amado e passa a ser admirado. O propósito se torna seu magnetismo invisível. Ele faz você ser notado sem esforço, desejado sem palavras, lembrado sem mensagens. O homem que tem missão nunca precisa correr atrás, porque todos querem caminhar com ele. Não existe nada mais atraente do que um homem que sabe para onde está indo. A mulher que encontra esse tipo de homem não quer deixá-lo ir. Ela corre atrás, porque sabe que perder um homem com propósito é perder a chance de viver algo grande. Limites são a forma mais objetiva e silenciosa de ensinar alguém a te respeitar. Muitas vezes os homens perdem todo o seu valor porque aceitam um comportamento que nunca deveriam tolerar. Aceitam falta de reciprocidade. Aceitam indiferença. Aceitam desrespeito emocional disfarçado de "eu sou assim mesmo". E quando você aceita tudo, você se torna nada. Uma mulher só corre atrás de um homem que demonstra claramente o que permite e o que recusa. Homens sem limites não são admirados, são usados. O erro mais comum é acreditar que ser compreensivo significa suportar tudo. O homem, com medo de perder a mulher, ignora sinais claros de desinteresse, dá inúmeras chances, aceita atitudes egoístas e acaba reforçando exatamente o que o machuca. Ele se diz forte, mas está apenas se submetendo. Ele diz que ama,
mas está apenas com medo da solidão. E nenhuma mulher segue um homem guiado pelo medo. O medo gera fraqueza. A fraqueza destrói o respeito. O homem com limites firmes, ao contrário, não precisa gritar ou ameaçar para se impor. Suas atitudes comunicam tudo. Se ela falta com a verdade uma vez, ele observa. Se repete, ele se afasta. Se ela ignora mensagens continuamente, ele para de mandar. Se ela cancela planos sem consideração, ele não remarca. Não existe confronto explosivo. Existe uma certeza interna. Quem não valoriza, perde. Ele entende que permitir pequenas faltas é abrir caminho para grandes desrespeitos. O limite é a proteção da sua dignidade. Imagine 2 cenários. No primeiro, a mulher testa até onde pode ir. Ela exige atenção, some quando quer, volta quando quer, responde apenas quando convém. O homem, com medo, aceita e tenta mais uma vez. Ele acredita que paciência o fará conquistar algo que nunca existiu. No segundo cenário, ela faz exatamente o mesmo. Porém, o homem se mantém firme. Ele não demonstra ódio nem paixão cega. Ele apenas sai da mesa quando percebe que não está sendo servido com respeito. Isso não cria afastamento definitivo, cria reação. Ela percebe que pode estar perdendo alguém valioso, e a partir desse instante, a direção do jogo muda. Pergunte a si mesmo: o que você está permitindo em nome do amor? Porque amor que exige sua destruição emocional não é amor, é prisão. E prisões não fazem ninguém correr atrás. Se você quer que uma mulher invista em você, ela precisa ver que não conseguirá te manter perto enquanto te trata mal. Ela precisa perceber que existem consequências para atitudes que ferem sua paz. Ela precisa entender que o acesso à sua vida é um privilégio, não um direito garantido. Limites também revelam autocontrole. Um homem que se respeita não discute por migalhas. Ele não perde energia tentando convencer alguém a valorizá-lo. Ele não faz cenas, não ameaça, não implora. Ele apenas se posiciona. Ou você soma ou está fora do caminho. Essa firmeza confunde e atrai ao mesmo tempo, porque mostra que ele é guiado por valores e não por carência. Uma mulher que estava acomodada diante de um homem sem limites se espanta diante de um homem que sabe exatamente o que quer. O estoicismo ensina que você é responsável apenas pelo que controla. Sua postura, seu foco, sua energia. Estabelecer limites é uma forma prática de aplicar esse ensinamento. Você não controla o comportamento de ninguém, mas controla totalmente o que aceita. Quando decide não aceitar desrespeito, seu valor se multiplica. Quando decide se afastar de quem te trata como opção, você imediatamente se transforma em prioridade para quem tem consciência do seu valor. Mulheres não correm atrás de homens que aceitam tudo. Elas correm atrás de homens que deixam claro que podem ir embora a qualquer momento. Não porque querem machucar, mas porque sabem que merecem o melhor. O limite é a prova física do amor próprio. Quando você coloca sua paz acima de qualquer relacionamento, você se torna inegociável, insubstituível e irresistível. O homem que tem limites atrai mulheres que sabem respeitar, atrai mulheres que estão dispostas a se comprometer, atrai mulheres que querem crescer junto. Porque o respeito que você exige é o respeito que você recebe. Ninguém corre atrás do que pode pisar. Todo mundo corre atrás do que pode perder. Seleção é o poder que poucos homens têm coragem de exercer. Muitos vivem aceitando qualquer migalha de atenção porque se sentem gratos por serem notados. Eles acreditam que não podem exigir nada, que precisam aceitar tudo para talvez serem escolhidos no final. Essa postura revela insegurança profunda. Quando você aceita qualquer coisa, você se transforma em qualquer um. E ninguém corre atrás do que não possui critérios. Uma mulher
só passa a disputar o seu espaço quando ela percebe que você também está escolhendo. O erro mais comum dos homens é acreditar que a conquista termina quando a mulher demonstra o mínimo de interesse. Eles relaxam, se acomodam e param de analisar quem ela realmente é. Deixam de observar caráter, comportamento, princípios, presença. Aceitam incoerências graves apenas para manter a conexão viva. O desejo por ser aprovado se torna tão grande que eles ignoram sinais de alerta que deveriam afastá-los imediatamente. Porém, quando você não seleciona, você se sujeita. E submissão emocional sempre destrói o respeito. O homem seletivo sabe que beleza não é o suficiente. Ele busca reciprocidade, lealdade, feminilidade equilibrada, responsabilidade emocional. Ele olha além do rosto bonito e das palavras delicadas. Ele presta atenção nas atitudes quando ninguém está olhando, nas decisões que revelam intenção, na consistência entre discurso e prática. Ele entende que o interesse inicial é apenas o primeiro filtro e que o verdadeiro valor de uma mulher se mostra ao longo do tempo, não nos primeiros encontros. Imagine dois cenários. No primeiro, a mulher demonstra um comportamento ambíguo, procura quando quer atenção e some quando consegue o que deseja. O homem sem seleção se adapta ao jogo, esperando que um dia ela mude. Ele aceita porque tem medo de perder. Ele permanece porque acredita que qualquer presença é melhor que nenhuma. No segundo cenário, o homem observa o mesmo comportamento e simplesmente decide não continuar investindo. Ele não cria brigas, não cobra explicações, não faz drama. Ele apenas escolhe ir embora. O peso da escolha muda completamente o jogo. Ela percebe que encontrou alguém que não aceita ser opção. Pergunte a si mesmo: você está escolhendo ou está implorando para ser escolhido? Você está avaliando se essa mulher merece o seu afeto ou oferecendo o coração inteiro só porque ela sorriu para você? Homens seletivos são raros e tudo que é raro é perseguido. Uma mulher que percebe que você está analisando quem ela é de verdade passa a agir com mais interesse, mais investimento emocional, mais dedicação. Ela quer provar que vale ocupar seu espaço. Você se torna conquista e não conquistador. Seleção não é arrogância, é dignidade, é saber que sua vida tem valor demais para ser compartilhada com alguém que te puxa para trás. É entender que estar sozinho é muito melhor do que mal acompanhado. O homem que não tem medo de ficar só é livre. E a liberdade masculina é um sinal de valor tão poderoso que vira imã emocional. Ela entende que, se não se esforçar, será substituída pela vida e não por outra mulher. Porque o homem que seleciona sempre tem opções. Ele não implora por companhia. Ele atrai companhia. O estoicismo ensina que a excelência é um caminho contínuo. E pessoas que não estão caminhando para o mesmo destino não merecem caminhar ao seu lado. Ser seletivo é preservar seu rumo, protege sua energia, seu tempo, sua paz. Quando você demonstra que está analisando tanto quanto é analisado, você se coloca imediatamente no mesmo nível, ou superior. E é exatamente aí que o desejo feminino nasce com força. Quando ela percebe que te conquistar é um privilégio, não uma consequência automática de ela estar presente. Nenhuma mulher corre atrás do que a aceita sem critério. Contudo, muitas correrão atrás do que exige padrão. Homens seletivos não se encontram facilmente. Eles são admirados, desejados e, acima de tudo, respeitados. A mulher que realmente vale a pena fará questão de mostrar que se destaca. A mulher que não vale será eliminada pelo simples fato de não conseguir acompanhar seu valor. Quem sabe escolher, nunca precisa implorar. Quem sabe selecionar, sempre será desejado. Quem sabe seu próprio valor, transforma qualquer relação em um território onde ele é o prêmio. Abundância social é o estado mental que transforma completamente a forma como uma mulher percebe um homem.
Quando você vive como se ela fosse sua única possibilidade, sua única chance, sua única esperança de ser feliz, você se torna automaticamente alguém de baixo valor. Mas quando você entende que o mundo é enorme, que existem inúmeras conexões possíveis, que sua vida não gira ao redor de ninguém, que você tem opções, que você tem escolhas, algo poderoso acontece. Ela começa a correr atrás de você, porque mulheres desejam estar com o homem que muitas mulheres desejariam estar. O erro dos homens que vivem na escassez é acreditar que encontrar uma mulher interessada é sorte demais para desperdiçar. Eles se agarram com força, ficam ansiosos, vigiam tudo, se tornam obcecados pela relação que nem começou. Vivem com medo constante de perder o que mal têm. E toda energia de medo se transforma em comportamento de submissão. O homem que tem medo de ficar sozinho aceita qualquer coisa para evitar a solidão. Só que nada destrói mais o desejo feminino do que um homem disposto a desistir de si mesmo para manter uma mulher por perto. O homem que vive a abundância é diferente. Ele tem uma vida social ativa, não como fachada, mas como fruto real de seu valor. Ele conhece pessoas, ele é visto, ele é lembrado, ele é respeitado nos espaços que ocupa. Ele não precisa se isolar para tentar provar fidelidade. Ele não depende de uma mensagem para se sentir bem. Ele não paralisa a própria vida por ninguém. Ele entende que conexões surgem porque ele está em movimento. E quando uma mulher percebe que outras também estão interessadas nele, ela entra em estado de alerta emocional. Ela percebe que, se não se esforçar, outra ocupará seu lugar. Pense em duas situações totalmente opostas. No primeiro caso, a mulher percebe que você não tem ninguém além dela, que sua vida social é vazia, que sua companhia é sua única esperança de diversão, prazer e sentido. Isso não a faz sentir-se especial. Isso a faz sentir-se pressionada. No segundo caso, ela te observa recebendo atenção do mundo, percebe que seu nome circula em rodas sociais, que outras mulheres te olham com admiração, que você é disputado. E algo acende dentro dela, a necessidade de se provar digna de estar ao seu lado. A abundância social não significa ter várias mulheres ao mesmo tempo. Significa ter várias possibilidades que você não precisa nem explorar. Porque seu valor se percebe antes de qualquer aproximação mais íntima. Significa ter amigos, projetos, ambições, eventos, vida. Significa ter uma identidade além de relacionamentos. O homem que vive assim não entra em desespero quando alguém vai embora. Ele apenas continua caminhando, e quem quiser ficar, que acompanhe o ritmo. Quem não quiser, será naturalmente substituído pela vida. Nunca por desespero. Pergunte a si mesmo: sua vida está cheia ou vazia? Você está evoluindo e sendo visto, ou está vivendo à sombra do medo de ficar sozinho? O homem que tem abundância não se importa se uma mulher não demonstra interesse. Ele simplesmente foca em quem demonstra. Ele não pede atenção. Ele não se justifica. Ele não tenta convencer. Ele entende que a atração deve ser recíproca desde o início. Se não houver reciprocidade, existe alguém lá fora pronta para entregar exatamente o que ele merece. O estoicismo ensina que seu valor não pode depender de ninguém além de você. A abundância social é reflexo do valor interno que se tornou externo. O mundo responde a quem se valoriza. O mundo ignora quem se abandona. Quando você se comporta como alguém raro, as pessoas começam a te tratar como alguém raro. Quando você age como prêmio, o mundo compete para te alcançar. Isso faz com que ela sinta algo que pouquíssimas mulheres sentem hoje em dia: medo de perder um homem que realmente vale a pena. Abundância é sobre liberdade. Liberdade para ir embora quando algo não te serve. Liberdade para escolher com quem caminhar. Liberdade para nunca aceitar menos do que você oferece. Quando você está rodeado pelo mundo, ela percebe que você não está preso a ninguém.
E isso a faz querer te prender emocionalmente. Ela passa a te conquistar, ela passa a disputar seu tempo, ela passa a insistir em estar presente, porque ninguém quer ficar de fora da vida de um homem que todos querem ter por perto. O homem que vive na abundância não busca amor como quem busca água no deserto. Ele vive tão intensamente que o amor é atraído à sua porta. Não porque ele implora, mas porque ele merece. Abundância social é a assinatura invisível dos homens que nunca precisam correr atrás, porque o mundo inteiro já está correndo atrás deles. Agora que você chegou até aqui, uma verdade deve estar clara dentro de você. Nenhuma mulher correrá atrás de um homem que está parado. Nenhuma mulher valorizará um homem que não se valoriza. Nenhuma mulher respeitará aquele que aceita tudo com medo de perder. Você aprendeu que o jogo da atração nunca foi sobre palavras, beleza ou sorte. Sempre foi sobre postura, sobre a maneira como você se move no mundo, sobre a forma como você enxerga a si mesmo antes de esperar que alguém te enxergue. Olhe para todo o caminho que percorremos. Você entendeu que o respeito vem antes do desejo. Que desaparecer estrategicamente não é abandono, é equilíbrio. Que escassez não é fingimento, é realidade quando o homem constrói uma vida rica de propósito. Que controle emocional é o que diferencia um líder de um seguidor. Que independência não é frieza, é valor. Que mistério não é manipulação, é profundidade. Que propósito é aquilo que torna você inevitável. Que limites são as paredes que protegem sua dignidade? Que seleção é o poder que impede que sua vida se torne depósito de migalhas? E que abundância social é a assinatura do homem, que é desejado porque se tornou desejável? Tudo isso aponta para uma única conclusão. O segredo para fazer qualquer mulher correr atrás de você não está em tentar conquistá-la, está em conquistar a si mesmo. Quando você se torna um homem de alto valor, o mundo inteiro se reorganiza ao seu redor. As mulheres passam a se aproximar. O respeito surge naturalmente. A atenção se torna uma consequência da força que você irradia. Você não precisa forçar nada. Você apenas existe com intensidade e propósito, e isso já basta para despertar desejo. Pergunte a si mesmo com coragem. Você está disposto a abandonar todas as versões antigas que fizeram você se ajoelhar emocionalmente? Você está pronto para parar de correr atrás e começar a atrair? Você está pronto para ser o prêmio e não o perseguidor? Essa mudança exige responsabilidade. Exige que você cuide do corpo, da mente, do foco. Exige que você comece a dizer não para quem não te prioriza. Exige que você deixe pessoas para trás se elas não estiverem alinhadas com a vida que você está construindo. Exige coragem para ficar sozinho até que alguém realmente valiosa apareça. Essa é a luta que forma homens que conquistam o respeito do mundo. A partir de agora, sua vida não deve mais ser guiada pelo medo. Não deve mais ser guiada pela necessidade de aprovação. Não deve mais ser guiada pela carência. Sua vida será guiada pela visão, pela disciplina, pelo caráter, pelo seu senso de missão. Quando você definir o seu caminho, as mulheres certas irão querer caminhar ao seu lado, e as erradas serão eliminadas pela força da sua jornada. Você se tornará o tipo de homem que não perde tempo, que não se explica sem necessidade, que não implora por atenção, que sabe que seu tempo é valioso. Quando você se comportar assim, elas não apenas virão, elas ficarão, elas se esforçarão, elas competirão. Porque mulheres correm atrás de quem não está correndo atrás de ninguém. Elas investem em quem não precisa delas para prosperar. Elas desejam o homem que não se dobra diante da ausência. Elas se apaixonam pela liberdade que existe dentro dele.
Este vídeo não é apenas conhecimento, é um chamado. O chamado para que você abandone de vez aquela versão frágil de si mesmo que sempre esperou pelo momento de ser escolhido. O homem que você deve se tornar não espera. Ele escolhe. Ele seleciona. Ele exige. Ele direciona. Ele cria a vida que quer viver. Ele se torna impossível de ignorar. Se você chegou até aqui e está realmente comprometido em parar de correr atrás e começar a fazer com que as mulheres corram atrás de você, então deixe um sinal público da sua decisão. Comente agora a palavra poder, porque é exatamente isso que você está recuperando hoje. Seu poder, sua liderança emocional, sua presença, sua raridade. Que este seja o primeiro passo de uma trajetória na qual você nunca mais permitirá que alguém te trate como segunda opção. Você nasceu para ser o prêmio. Agora, finalmente, está pronto para viver como um.